Boa noite, queridos, graça e paz, igreja, em nome do Senhor Jesus, todos sejam bem-vindos mais uma vez nesta noite. Talvez você aí num horário específico, diferente, onde você nos ouve, nos acompanha através das nossas mídias, das nossas redes sociais, e nós queremos estar dando as boas-vindas a você, não somente à igreja, mas a você visitante, você que nos ouve, você que está aí juntamente conosco nesse momento de culto, aonde nós nos reunimos e estaremos adorando, louvando ao nosso Deus. E para isso nós estaremos abrindo a palavra do Senhor no Salmo de número 147. Nós estaremos lendo esse salmo de louvor e adoração ao Deus de toda a glória, salmo de número 147. Vamos estar então acompanhando. A palavra do Senhor nos diz: louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sábios de coração quebrantado e dispensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir. O Senhor ampara os humildes e dá com os ímpios em terra. Cantai ao Senhor com ações de graças. Entoai louvores ao som da harpa ao nosso Deus, que cobre de nuvens os céus, prepara chuva para a terra, faz brotar nos montes a erva e dá alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz dos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus, pois ele reforçou as trancas das tuas portas e abençoou os teus filhos dentro de ti. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras e te farta com o melhor do trigo. Ele envia suas ordens à terra e a sua palavra corre velozmente. Dá a neve como lã e espalha a geada como cinza. Ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio, manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó e as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia. Cantai ao Senhor com ações de graças e entoai louvores ao som da harpa, do alude e com as nossas vozes, com o nosso cântico. E nós queremos nesse momento estar orando, nós queremos estar invocando a presença gloriosa do nosso Deus sobre as nossas vidas, sobre este culto, sobre este ajuntamento. Pai, nós te damos graças, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Deus, na beleza, ó Deus, da tua glória. O Senhor é o Deus de toda glória, é o Deus de toda suficiência, é o Pai das luzes, é o Deus que está presente e nos envolve com a tua graça bendita. Recebe, Senhor, ó Deus, a nossa adoração. Ó Deus, como diz o salmista, como é bom louvar ao Senhor
e celebrar na sua presença, porque Ele é digno, Ele é bom, Ele é amável, Ele é o Deus de toda glória, é o Deus de toda suficiência, é o Deus das nossas vidas. Ele não fez assim com nenhum dos outros povos, mas fez assim com as nossas vidas, com a tua igreja, com o teu corpo, ó Pai, e nós te bendizemos, te louvamos e te glorificamos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. Abençoa cada vida, cada família, ó Deus, nesse momento. Recebe, Senhor, ó Deus, os nossos corações, recebe, ó Deus, a nossa adoração, nosso louvor, que é fruto, ó Pai, de lábios, ó Deus, que confessam, que glorificam o Teu nome em Cristo Jesus. Amém. Amém. Queridos, antes de nós estarmos passando para o ministério de louvor, antes de estarmos adorando a Deus, eu gostaria de estar nesse momento, que é um momento que faz parte do culto a Deus. Nós não podemos excluí-lo, porque ele faz parte da adoração, ele faz parte do culto em si, da nossa adoração a Deus, que é o momento de nós estarmos orando pelos nossos dízimos, pelas nossas ofertas, orando pelas dádivas que nós, como igreja, temos oferecido, temos colocado diante do Senhor para a sua obra, para a sua causa, para a casa do Senhor. Em Malaquias 3,10 diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós bênção sem medida. E nesse momento nós vamos estar ouvindo o presbítero José Alfredo, que é tesoureiro do nosso Supremo Concílio, na qual é responsável por todas as finanças da nossa igreja. A nossa igreja, todas as igrejas, como as demais, elas enviam, elas sustentam o nosso Supremo Concílio, e o Supremo Concílio, ele distribui, então, essa renda, os nossos dízimos, dízimo dos dízimos das igrejas, para os nossos campos missionários. E uma das coisas mais maravilhosas é que quase 50% da receita das nossas igrejas, elas vão para os nossos campos missionários, a Junta de Missões Nacionais, a nossa APMT, que é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, para a APECOM, que é a nossa agência de evangelização, enfim, para estar fazendo a obra do Senhor, tanto de forma local, como até os confins da terra, né, em países da Ásia, África, Europa, América do Sul, América Central, né, por todo o mundo. Vamos ouvi-lo em nome do Senhor Jesus. Aqui é o José Alfredo, eu sou o tesoureiro da Igreja Presbiteriana do Brasil e quero me dirigir a você que é presbiteriano, que frequenta as nossas igrejas. Em tempo de pandemia, os nossos cultos estão praticamente não funcionando. Nós estamos nos reinventando como igreja. Mais do que nunca, a igreja na casa, estimulada entre a família, é a melhor alternativa para esses momentos. Mas há um fato pertence à igreja, que é da igreja e que não pode ser descartado. É a manutenção do templo, é a manutenção do pastor da igreja, é a manutenção dos serviços essenciais da igreja. Então eu quero me dirigir a você que é um crente presbiteriano e quero lembrá-lo do compromisso do dízimo para com a sua igreja local.
eu lembro que o pastor depende disso, eu lembro que os colaboradores da igreja dependem disso, eu lembro que os missionários que a sua igreja ajuda precisam disso, eu lembro que os serviços essenciais que a igreja usa, tais como água, luz, telefone, mesmo que periodicamente suspensos, eles vão ser cobrados lá na frente. Então é preciso que haja isso. Então eu quero me dirigir a você, lembrar a você desse compromisso do dízimo para com a sua igreja local. Ele é importante, o seu pastor precisa disso, a sua igreja precisa disso. Eu quero deixar com você uma frase que nós temos como lema na tesouraria da Igreja Presbiteriana do Brasil. E essa frase é a seguinte: a igreja cresce na fidelidade dos justos. Seja você um justo fiel e a sua igreja haverá de crescer com pandemia ou sem pandemia para a glória de Deus. Muito obrigado. Amém. E antes de nós orarmos, eu só gostaria de estar reforçando isso que diz o presbítero José Alfredo, que a igreja ela cresce na fidelidade dos justos. Eu só gostaria, querido, de estar colocando a questão da fidelidade. Fidelidade não é valor, fidelidade não é quantia, fidelidade não é volume. Fidelidade, na verdade, queridos, a fidelidade não implica em valores, mas sim em sermos fiéis ao Senhor. E eu quero dizer que Deus, quando nós olhamos para a sua palavra, Deus, Ele nos mostra que Ele não tem compromisso com a infidelidade. Deus, Ele tem compromisso com a sua palavra. Ele tem compromisso com o seu caráter, e é por isso que nós queremos ser fiéis ao Senhor. E esses que são fiéis ao Senhor não são necessariamente evangélicos, não são necessariamente membros de igreja, não são necessariamente simpatizantes do Evangelho, mas são os justos. São aqueles que verdadeiramente são igreja, são aqueles que verdadeiramente são regenerados, que fazem parte do corpo e têm compromisso com Deus e compromisso com a sua igreja, compromisso com o seu corpo. Vamos orar, vamos estar consagrando em nome do Senhor Jesus os nossos dízimos, as nossas ofertas. Pai, nós te damos graças. Te louvamos, te bendizemos, glorificamos, ó Deus, o teu nome, pelo privilégio, pela oportunidade, ó Deus, damos graças, Deus, por podermos, ó Pai, estar participando, ó Deus, dessa dádiva, em estar, ó Deus, sendo fiéis ao Senhor, fiéis, ó Deus, à tua palavra, fiéis, ó Deus, nos nossos dízimos, nas nossas ofertas. E pedimos, ó Pai, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja consagrando, separando, ó Deus, abençoando cada uma dessas dádivas, ó Pai, e separando-as, ó Deus, para a glória do teu nome e para que, ó Deus, a tua igreja, ela seja sustentada, ó Deus, os campos missionários sejam, ó Deus, supridos e o Senhor, ó Pai, esteja, ó Deus, através das nossas vidas, levando o Evangelho do Reino, o Evangelho da Tua graça até os confins da terra. Abençoa cada família, cada vida, sustenta, abençoa, fortalece, supre, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, para a glória do Teu nome, é que nós oramos agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Agora vamos estar adorando ao nosso Deus com o nosso ministério de louvor. Vamos adorar o nosso Deus. Na verdade, nós continuamos a adorar o Senhor, que não apenas nos atraiu para a sua cruz e por meio da cruz, mas Ele pagou um alto preço para que você e eu fôssemos a igreja dele. Eu olho para a cruz eu vou.
participar da sua obra, eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Nós não apenas somos quebrantados, atraídos, mas fomos comprados por este sangue precioso de Cristo. E o Senhor Jesus, na sua trajetória, Ele trouxe palavras que escandalizaram algumas pessoas, a grande multidão que o seguia. Por isso, no Evangelho de João, no capítulo 6, Jesus vai perguntar para os seus discípulos: e vós? Também ireis como os outros? E Pedro atrevidamente responde: para quem iremos? Para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. Só o Senhor é que tem as palavras de vida, de paz, de esperança,
para as nossas vidas. Ele nos atrai com o seu amor, com a sua vida. Tu és minha vida, Jesus, és meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua presença
és tudo, Senhor, que temos. A Ti rendemos as nossas vidas, a Ti rendemos a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos, graça e paz a todos, em nome do Senhor Jesus. Vamos nesse momento estar abrindo a santa e bendita palavra do nosso Deus no livro de Efésios, no capítulo 6, no último capítulo, Efésios, capítulo 6, nós vamos estar lendo apenas o verso 13, Efésios 6, 13. O tema da palavra do Senhor nessa noite, as nossas vidas, é vencendo o dia mau. Vencendo o dia mau. Efésios 6,13 diz assim a palavra do Senhor: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Vamos orar mais uma vez. Deus de toda glória, Pai de toda sabedoria, de toda ciência, ó Pai de toda sapiência, esteja, ó Deus, em nome de Jesus, nesse momento enviando, ó Deus, a Tua palavra, ó Deus, que é viva, que é verdadeira, que é eficaz, ó Deus, sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes, e fazendo guarida, ó Deus, fazendo e se cumprindo, ó Deus, a Tua vontade sobre as nossas vidas, sobre a vida da Tua igreja, sobre cada alma, ó Deus, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. A expressão, queridos, o dia mau, aqui de Efésios, é uma expressão que sempre me inquietou, sempre me deixou inquieto, essa expressão dia mau. E talvez muitos de nós, quando lemos, quando olhamos para esse texto e vemos essa expressão, o dia mau, e quando nós lemos atentamente o texto, nós vemos que ele está no singular, ele não está no plural, ele não fala de dias maus, mas de dia mau. Embora se torne muito claro que o texto não está falando aqui de um tempo de 24 horas, mas aqui parece dar mais a ideia, a impressão de um tempo no qual o mal, ele nos assola, nos confronta, aonde a intempérie, os dias de trevas, eles nos assolam. E nós somos uma geração acostumada com a estabilidade e a segurança muito diferentemente de outros povos, de outros países, apesar de nós vivermos num país sem guerra e termos alguns aspectos de violência, de crises, nós estamos acostumados com essa estabilidade em que nós vivemos no nosso dia a dia, com uma certa segurança. E o dia mau é esse dia de perplexidade, é um dia de medo, é um dia de trevas, é um dia de angústia. E como cristãos nós precisamos entender a sua realidade, a realidade do dia mau, e lidar com o dia mau com as armas que Cristo ele tem nos dado em tempos de sobressaltos, em tempos de calamidade, em tempos de sofrimento. Eclesiastes, mesmo o livro de Eclesiastes, o escritor, ele vai falar do dia da adversidade. Esse dia da adversidade em Eclesiastes 7,14. Muitos personagens bíblicos
atravessaram duros tempos, eles viram muita dor, muito sofrimento, muita angústia, muita adversidade. E a pergunta é se nós estamos preparados para enfrentar o dia mau, né? Estamos preparados para enfrentar o dia mau? E eu gostaria nessa noite de nós estarmos trazendo aqui 6 dias, que eu chamo de dias D. São 6 dias destrutivos, o dia mau, que pode nos sobrevir e em uma dessas circunstâncias. O primeiro dia D é o dia que eu chamo dia da decepção. É o primeiro dia, é a decepção que vem, é a decepção forte, avassaladora, que sobrevém sobre as nossas vidas. São situações na qual nós experimentamos a traição, nós experimentamos o desencanto com coisas, com pessoas, que ficamos extremamente decepcionados. Surge de repente o inesperado e tudo muda aquilo que nós planejamos, os nossos sonhos, a rotina é mudada, né? Na verdade, esse dia de decepção é uma verdadeira avalanche de acusações, muitas vezes, que vêm sobre as nossas vidas, conflitos, perdas que surgem em tais contingências. O salmista, no Salmo 55, ele reflete muito bem a dor de Davi por ter sido traído por um amigo e confidente. Ele diz: aquele que era o meu melhor amigo é aquele que me apunhala pelas costas. Uma verdadeira decepção na vida de Davi, um dia mau. E muitas vezes nas nossas vidas, muitas vezes na vida de muitos, é o abandono do cônjuge, é uma notícia sobre um comportamento inesperado de um filho, é o desencanto com alguém, o dia mau, ele chega com decepção, nos enfrentando ferozmente pela porta das nossas casas. O segundo D é o D do desânimo. O desânimo, ele surge a prostração. Ficamos muitas vezes prostrados de forma inexplicável. O desânimo, ele surge. O dia mau, ele surge. Perdemos a força, perdemos a alegria, perdemos o entusiasmo. E é interessante que a palavra ânimo, ela tem a sua raiz na ideia de alma. Na verdade, o ânimo, ele está na alma, ele está ligado na nossa alma, na nossa emoção, e surge muitas vezes no desânimo, surge nesse dia mau a depressão, a tristeza, a vontade de se entregar. Certa mulher, certa vez, ela me afirmou na sua depressão que existe dias, elas dizem, que eu acordo e eu a sinto ao meu lado me dizendo para não lutar mais, para morrer. É o desânimo, é a depressão que faz os nossos dias se transformarem muitas vezes em invernos prolongados e sombrios, e o céu, ele parecer de chumbo, o céu parecer fechado, o momento, o dia de desânimo. Em terceiro lugar, o terceiro D é o desencorajamento. E aqui eu faço uma pequena distinção entre o desânimo, o dia mau do desânimo e o dia mau do desencorajamento, porque eu acredito aqui, no segundo caso, que no desencorajamento a pessoa, ela tentou avançar, ela buscou vencer, mas por alguma razão ela não conseguiu ou ela foi impedida, e então ela passa a dizer: eu não vou fazer mais nada,
eu vou desistir, eu vou parar. Ela para, querido. Tudo que eu tento fazer, as pessoas, elas dizem não. E ela é desencorajada. O dia mau, o dia do desencorajamento chega. São pessoas que desta forma não querem mais investir em si mesmas ou nos seus projetos. Elas param, estão desencorajadas, prostradas, morreram por sua ausência de esperança. Chega o dia mau. O outro D que eu chamo é o D da dúvida. É o D da dúvida. São pensamentos e sentimentos que afloram e se confundem. São momentos, são dias, esse dia mau, aonde os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles estão cheios de dúvida. O nosso coração é tomado pela dúvida. Aquilo que era o alicerce da nossa vida, que fazia parte do nosso mundo, muitas vezes daquilo que nós cremos, das nossas crenças, das nossas convicções, eles se tornam relativizados, eles ficam na dúvida, não se tem mais a certeza, e o dia mau se torna uma realidade, porque faltam convicções, não há convicções, não há mais pressupostos, e o dia mau adentra o coração na forma de questionamentos e pessimismo. É o dia mau da dúvida que chega. O outro D que eu chamo desse dia mau é o dia da descrença. E nesse caso, nesse dia mau, o dia da descrença é quando surge a apostasia. Passou-se o estágio da dúvida, não há mais a dúvida. Agora o desespero, ele torna-se substituto da esperança. O desespero, ele toma conta e ele substitui a esperança. E aí a incredulidade, ela suprime, ela sufoca a fé. E o dia mau chega através da incapacidade de crer que algo diferente possa acontecer. Se torna descrente, é descrer, não crer mais. A incredulidade, ela vai sufocar, ela vai suprimir a fé. É interessante que uma antiga música, a canção dos Vencedores por Cristo, faz a seguinte pergunta: o que fazer se o coração não consegue mais crer? O que sabe ser verdade? O que fazer se a razão não consegue entender o porquê da tempestade? Assim chega o dia mau. Assim chega o dia mau. Nos dias do rei Ezequias, com ali a proximidade do exército de Babilônia, que cerca ali a cidade de Samaria, Ezequias, o rei Ezequias, ele envia mensageiros ali ao profeta Isaías, ao qual lhe disseram: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de disciplina e de opróbrio, porque os filhos são chegados à hora de nascer e não há força para dá-los à luz. Os filhos são chegados à hora de nascer, mas não há força para dá-los à luz. E nesse dia mau se torna evidente, se torna clara a nossa fragilidade, a nossa impotência, a nossa vulnerabilidade e a nossa humanidade destituída muitas vezes de força. Não se pode ter controle nesse momento da história e nem da própria vida muitas vezes.
O organizado, aquilo que está organizado, ele se desestrutura, ele se desmonta. Agora o texto bíblico, queridos, ele sinaliza para alguns aspectos que devem ser considerados no dia mau. E o primeiro aspecto que ele diz que deve ser considerado no dia mau é que o dia mau, ele é uma realidade. O dia mau, ele não é uma hipótese, ele não é uma pressuposição. Ele diz em primeiro lugar, portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. O dia mau, ele diz, o texto, e ele diz que não é algo que eventualmente acontecerá. Não, esse dia ele acontecerá. Ele, por certo, ele virá. Ele não fala de uma probabilidade, talvez provavelmente ele virá, mas ele fala de uma realidade. O dia mau, ele baterá as portas. Assim nós vemos nas escrituras, quando o salmista, ele diz, laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza, então invoquei o nome do Senhor, ó Senhor, livra-me a alma. E aqui as figuras, elas são muito fortes. Ele diz laços de morte, ele diz angústias do inferno. São metáforas aqui desesperadoras. O corpo, a mente, as emoções, elas são envolvidas num turbilhão aqui de realidades desanimadoras. E vemos ali o salmista dizendo, e vendo o fim ele se aproximar. O dia mau, ele virá certamente. Em segundo lugar, ele diz, o segundo aspecto que deve ser considerado no dia mau, é que o dia mau não é um tempo de tomar decisões, mas é um tempo de tomar posição. Ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ele está dizendo, querido, que nessas horas nós temos uma propensão de querer fazer mudanças arriscadas nas nossas vidas, de tomarmos posições, de tomarmos decisões arriscadas, apressadas. Desesperadamente nós tentamos nos livrar das amarras e das ameaças do dia mau, mas ele diz que não é sábio tomar grandes decisões em hora de muita dor, em horas de aflições, porque o prejuízo ele pode ser enorme, o prejuízo ele pode ser maior. Portanto, ele diz: calma, calma. O texto, queridos, ele nos fala aqui é de resistência e não de fuga, e não estarmos fugindo, mas ele fala de resistirmos. E isso nos faz lembrar de outro texto da palavra de Deus, aonde Pedro, ele diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. É um momento de resistência e não um momento de fuga. Nós não podemos correr. Ele está dizendo que nós temos que enfrentar. Nós não temos que tentar escapar, mas nós temos que confrontar, de nos impor. Esse tempo de trevas, ele precisa ser tempo de posicionamento. Ele diz: depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. É tempo de posicionamento. Outras traduções, elas dizem: depois de ter desfeito tudo,
permanecer inabalável. Ele está dizendo: fique firme. Ele está dizendo: não corra, não saia em disparada, enfrente a situação, enfrente o momento, enfrente o dia mau, não mude a sua posição, fique firme. Em nossos dias, queridos, é interessante que muitos hoje, nos nossos dias, têm sofrido perdas, e muitos, perdas financeiras, têm perdido dinheiro, tem perdido muitas vezes bem. E dinheiro, queridos, ele é como água, ele muda. O dinheiro ele muda como a água. Ela muda de cor, ela muda de ambiente, ela evapora-se, chove-se em outro lugar, mas ela não desaparece. A mesma quantidade de água que nós tínhamos no início do mundo, ainda temos hoje. Ela pode se tornar líquida, ela pode se tornar gasosa, ela pode se tornar sólida, mas é a mesma água. Ela pode ser poluída, mas ainda é água. Em terceiro lugar, que ele nos coloca, queridos, para nós estarmos enfrentando esses dias maus. Em terceiro lugar, ele diz que só é possível vencer o dia mau usando as armaduras de Deus. E ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Não devemos tentar, ele está dizendo, resolver isso quando o dia mau ele vem. Ele está dizendo que a vitória ela é ganha antes. A vitória, queridos, ela é ganha antecipadamente. Não se enfrenta a tempestade quando ela chega, não se enfrenta a tempestade quando o barco ele já está indo a pique. Você não se prepara para o ciclone, para um vendaval, quando ele já chegou, mas antes dele chegar. É interessante como nos Estados Unidos, onde há muitos ciclones, e há um sistema de monitoramento que faz a população ficar sabendo quando eles estão chegando, e antes de chegar, as famílias, elas se preparam, elas se protegem, elas estão preparadas para quando eles chegarem, para quando a adversidade, para quando a tormenta chegar, eles poderem resistir e passar por aquele período, por aquele momento, ali com menos perdas e com vitória. E aqui o mesmo deve acontecer com as nossas vidas. Nós não devemos esperar o dia mau para nos prepararmos. Ele diz que nós precisamos da armadura de Deus antecipadamente. Ele diz que é necessário tomar toda a armadura de Deus e colocá-la, todos os recursos que Deus nos dá, e Ele nos dá, para que possais resistir no dia mau. Revestir-se, tomar a armadura para enfrentar o mal. É interessante, queridos, que todos esperam o milagre, mas poucos se posicionam com as armaduras de Deus para enfrentar as lutas. Muitas vezes nós queremos uma solução mágica, nós queremos uma solução através de uma oração, de um momento, de uma decisão, de algo que aconteça ao nosso derredor, mas poucos se posicionam com a armadura de Deus para enfrentar as lutas. Então, por causa da ausência muitas vezes de prevenção, não é raro muitas vezes nós vermos muitos naufragarem, muitos sofrerem perdas quando chega o dia mau. Estavam
na verdade, desarmados. Imagine o corpo humano. Hoje, mais do que nunca, nós estamos ouvindo discussões sobre essa pandemia, essa epidemiologia, esse vírus, essa contaminação. Quais são as pessoas que são mais suscetíveis às graves consequências dessa poderosa gripe? Na verdade, são aquelas que estão com o seu organismo mais vulnerável, as pessoas com mais idade, aqueles que estão com enfermidades associadas. E o vírus, ele se torna mais devastador em pessoas doentes e frágeis. Desta forma, o mal, queridos, ele se torna devastador para aqueles que se encontram sem a armadura apropriada que Deus ele preparou para o seu povo. Da mesma forma, se quiser saber que armadura, do que ela é feita, nós vamos ver nos textos, nos versos seguintes, do 10 até o 17, o capacete da salvação, o escudo da fé, as sandálias da preparação do evangelho da paz, são e fazem parte da armadura de Deus. Mas outro elemento que ele coloca para nós estarmos nos preparando, para estarmos vencendo os dias maus, é sabendo que os dias, eles são maus, mas Deus é bom. Ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Não apenas será possível resistir com a armadura de Deus, mas essa armadura, queridos, ela nos dará condições de vencer e permanecer inabaláveis, não somente resistir, não só nos capacitar para resistir, mas ela nos dá condições para vencermos, para termos a vitória e permanecer, continuarmos inabaláveis. Inabaláveis é firmes, é não cairmos. O dia mau, ele está dizendo que não tem a palavra final e nem o poder definitivo, por causa da suficiência e do poder de Deus através e em nossas vidas. Os dias são maus, mas Deus, ele é bom, como afirma o salmista no Salmo 139, aonde ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo os céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Querido, ele está falando que não há abismo profundo que Deus ele não possa visitar, que não existe poço, que não existe lugar aonde Deus ele não possa visitar, ele não possa intervir, ele não possa ir, ele não possa nos visitar. Não há, queridos, ele está dizendo, dor aguda, que Deus ele não possa penetrar, que ele não possa trazer cura. Não há enfermidade que o céu ele não possa curar, que ele não possa restaurar, que ele não possa intervir. Ele diz, ainda lá Deus estará. Não importa onde, não importa como, não importa a circunstância, ele diz que ainda lá, no seu lar, na sua situação, Deus ele estará. O Deus de graça, através da sua bondade e misericórdia, nos alcançarão.
Agora, outro aspecto fundamental deste texto, querido, é que ele não cria falsas esperanças sobre sobre as nossas possibilidades, mas ele fala das possibilidades de Deus. Ele diz que você não pode enfrentar o dia mau com as suas armaduras. Você não pode, você não é capaz, você não é suficiente, mas somente com a armadura de Deus. Você precisa tomar as suas armas e depô-las. Você precisa colocar elas de lado. Não lute com as suas estratégias e armas que você tem. Elas não são suficientes, elas são frágeis, elas não resistem ao dia mau, querido. Você não vence esses dias de trevas com a sua força pessoal, mas com o poder de Deus. E o poder, ele vem de Deus. A capacitação, ela vem de Deus. As armas são dele. As armas não são nossas, não são invenções humanas, não são capacitações humanas, mas as armas são deles. E ele diz que essas armas, elas não são carnais, mas elas são espirituais e elas são poderosas em Deus. Ainda, como diz o salmista, ainda que andemos pelo escuro vale da sombra da morte, ele não retira de lá, de sobre nós, a sua bondade e a sua misericórdia. Ele não deixa de nos fazer companhia. E queridos, eu tenho pensado nesses dias, muito como em outras mensagens, no significado da cruz e do Evangelho nesse tempo em que nós estamos vivendo. A cruz, queridos, é o lugar mais desolador. A cruz é o lugar de vergonha, é o lugar de opróbrio, é o lugar de morte, é o lugar, queridos, mais aterrorizante que se possa existir. E aquele dia para Jesus era um dia mau, era um dia de cruz, era um dia desolador. E ali na cruz, o melhor de todos os filhos que esta humanidade viu, estava sendo cruelmente ali crucificado, num tribunal de mentira, de engano, de engodo. Ali na cruz, o Filho de Deus, ele estava ali refletindo a dor, ele estava refletindo ali a humilhação, o abandono de Deus, mas, queridos, naquele lugar, naquele momento de absoluto caos e desatino, naquele momento, naquele dia mau, nunca ficou tão evidente a graça de Deus. Ali naquele dia mau, ali na cruz, queridos, Jesus, ele derrama o seu sangue e ele satisfaz toda a ira de Deus. Ali Jesus, ele esmaga a cabeça da serpente e nos purifica de todo pecado. Ali naquele dia, queridos, naquele dia de trevas, Jesus o transforma em dia de redenção, em dia de salvação. Jesus ali, queridos, naquele dia mau, ele transforma ele num dia de salvação, um dia de boas novas, um dia onde ele diz: está consumado, está pago. Eles estão libertos, eles estão satisfeitos diante da justiça do Pai de toda a graça. Hoje é um dia que nós podemos chamar de dia mau, mas é um dia
que o Senhor pode transformá-lo através da armadura de Deus, num dia de vitória, num tempo de paz, num tempo de crescimento, num tempo de vitória. E eu gostaria que, nesse momento, enquanto o Ministério de Louvor vai estar cantando esse último cântico, você, aí juntamente com a sua família, você se levantasse agora e você estivesse orando. Nós estaremos orando, nós estaremos colocando diante do Senhor esse tempo, colocando diante do Senhor as nossas famílias, colocando diante do Senhor toda esta realidade, pedindo a bênção, a graça dele sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, queridos, enquanto o louvor ele ministra, esteja aí orando, em nome do Senhor Jesus. E assim estaremos encerrando o nosso culto, a nossa celebração dessa noite. Oremos, louvemos, glorifiquemos ao nosso Deus.
Todas as terças-feiras, às 20 horas, nós teremos a live, onde estaremos numa sala de oração. Os presbíteros, os diáconos, a liderança da igreja estará aqui, o pastor. E você pode participar pelo Facebook da nossa igreja, Segunda Igreja Presbiteriana, enviar o seu pedido de oração, que nós iremos continuar nos átrios do Senhor, clamando o Senhor em unidade, como igreja, através das ferramentas que o Senhor proporcionou para nós. Terça-feira, às 20 horas, participe conosco.